Eu sou Miyoko, a professora Maria Alice. Eu sou a Kira, a professora Elizabeth. E eu sou o Tito, o professor Marlon. E hoje nós estamos aqui na Parada Literária com uma aula muito bacana. Vocês conhecem Haikai? Não? Vamos cantar um? Vamos! Curitiba não nos poupa. Ontem tomei sorvete e hoje tomo sopa. Curitiba não nos poupa. Ontem tomei sorvete e hoje tomo sopa. Vem com a gente, oitavo ano! Olá pessoal, meu nome é Álvaro Posselt, sou poeta curitibano, tenho 9 livros publicados, todos de Haikai, e hoje estou aqui na Parada Literária justamente para falar com vocês sobre Haikai. E o que é Haikai? Para quem não conhece, o Haikai é um poema de origem japonesa de apenas 3 versos, e aqui no Paraná a gente tem vários poetas famosos, consagrados, que também são conhecidos pelo Haikai, que é o caso da Helena Collodi, que foi a primeira mulher a publicar um livro com haikais no Brasil, então ela é pioneira de haikai no Brasil. O Paulo Leminski, o nosso poeta mais conhecido, que foi um grande divulgador do haikai, e a Alice Ruiz, que tem vários livros publicados de haikai. E o haikai é o menor poema do mundo, tirando o Japão, que é a terra natal do haikai. O Brasil é um lugar onde mais se pratica haikai no mundo. E hoje, ao final do nosso encontro, vocês vão se tornar experts em haikai, inclusive vão ganhar um nome em japonês. Vou mostrar para vocês alguns dos meus livros. Na Sopa do Sapo, que são haikais na maioria de insetos. Bichinhos de Estimação, que são haikais sobre bichinhos de estima. E Tão Breve Quanto Agora, que tem o meu haikai mais famoso, que diz assim: Curitiba não nos poupa, ontem tomei sorvete, hoje tomo sopa. Então, como eu falei para vocês, vocês vão se tornar experts em haikai, e a gente vai começar a nossa apresentação. Como vocês podem ver, a palavra haikai, como ela é de origem japonesa, se escreve com H, mas tem esse som de R, e muitas vezes pode aparecer aqui com a grafia com a letra K, são as duas formas mais comuns de se escrever. E ali embaixo a gente tem um haikai escrito em japonês. Você sabe que em japonês é escrito na vertical e se lê da direita para a esquerda, então depois a gente vai ver qual que é a tradução deste haikai. E para começar aqui o nosso encontro, eu trouxe aqui uma imagem que se refere ao haikai mais famoso do mundo. Vocês vão conhecer o haikai mais famoso do mundo e justamente vão entender esse espírito do haikai, O que é o haikai? Vamos lá então. Então nós temos aí o Salto de uma Rã, O haikai então é um poema que fala da natureza, fala das estações, e é um registro de uma sensação instantânea. Ou seja, quando a gente observa alguma coisa de forma rápida, a gente olha para o céu e vê a lua cheia, isso já vai dar um haikai. Ou quando a gente escuta um passarinho cantar, ou sente o aroma de uma flor. Então esse é o haikai, é esse instante que a gente captura e coloca no poema. E aqui nós temos o Salto de uma Rã. Então, justamente para vocês entenderem que o haikai não vai contar uma historinha, não vai falar de duas coisas, ele vai se concentrar em um tema só. E ele não passa disso, o Salto de uma Rã. E o haikai mais famoso do mundo é este daqui, O velho tanque, uma rã mergulha, barulho d'água. E o Matsuba Sho, o poeta, um dos poetas mais famosos do Japão, foi um grande divulgador do haikai. Ele estava meditando, quando escutou o barulho da rã mergulhando na lagoa e fez o seu haikai. Então a gente pode ver aqui que nós temos os 3 versos do haikai,
E no haikai tradicional sempre tem que ter uma palavra ou expressão que indique a estação do ano. Por exemplo, quando a gente lê um haikai que fala de frio, a gente sabe que é um haikai de inverno. Quando fala de calor, verão. Quando fala de flores, primavera. E quando fala de folhas caindo ou folhas amarelas, outono. Aliás, eu pergunto para vocês, em que estação a gente está? Isso mesmo, nós estamos no outono, né? A estação é das folhas, as folhas amarelas, né? As folhas que caem. Então, e muitas vezes a gente olha para a natureza e não percebe algumas coisas que acontecem nas estações. Como, por exemplo, vocês sabem quando, em que estação que os vagalumes piscam? Ah, eles só piscam no verão. Então, quando a gente lê um haikai que fala de vagalume, a gente já sabe que é de verão. E quando, por exemplo, um haikai fala de laranja, a gente vai ao supermercado e sempre tem laranja, né? Isso confunde muito a gente. Mas a laranja é do outono, né? Então, existem várias características das estações que a gente acaba não percebendo. Aqui nesse haikai, ele fala de rã. Aqui, então, ele indica que este haikai é de primavera. Por que de primavera? Porque as rãs na primavera cantam, né? É época de procriação. Então, a palavra ou o termo vai indicar a estação, mas não que ela não exista em outra estação. Ela vai ter uma atividade maior em determinada estação. Mais algumas cenas aqui para a gente perceber, né, o que acontece e a estação que se refere. Nós temos aqui, então, essa cena que nos traz beija-flores, né? Então, no haikai, a gente vai falar de forma bem simples e objetiva aquilo que a gente percebe, né? E aqui nós temos os beija-flores tomando água nas palmas da mão de uma pessoa. Então, é isso que a gente vai escrever no nosso haikai, e quando ele fala de beija-flor, vai indicar primavera, né? Tem a flor no nome, a gente já sabe que é primavera. Aliás, tudo que é atraído pela flor vai indicar a primavera, como a abelha, a borboleta e o próprio beija-flor. Aqui um jasmim se abrindo, né? A gente tem essa sensação do perfume do jasmim. Então a gente pode fazer um haikai falando sobre esse perfume, e o jasmim indica primavera também. A lua cheia, né? Quem não se encanta pela lua cheia? Tradicionalmente no haikai, a lua cheia indica outono, né? Porque no outono nós temos uma lua assim mais atraente, mais bonita, né? Que aliás, esses dias atrás aconteceu a primeira lua cheia de outono. Então, falou em lua cheia no haikai, você já sabe que é outono. Ah, mas como é que a gente faz para diferenciar? Então, quando a gente vai falar da lua de uma outra estação, a gente fala lua de primavera, lua de verão, lua de inverno, para diferenciar. E aqui a gente poderia fazer um haikai desse brilho da lua que reflete na lagoa, né? É uma cena muito comum nos haikais. E para finalizar aqui, nós temos esta casinha, né, no campo. E no haikai, sempre quando a gente fala de lareira ou fogueira, né, fogão a lenha, vai indicar inverno. E aqui a gente poderia fazer um haikai falando dessa fumaça, né, que sai lentamente pela chaminé dessa casa de campo. As três principais características do haikai são: possui uma palavra ou expressão que indica a estação do ano, que em japonês se chama kigo. É formado por 17 sílabas poéticas, né? Então, 5 sílabas no primeiro verso, 7 no segundo e 5 no terceiro. E o haikai é feito em duas partes. A gente vai ver porque um poema tão pequenininho ainda tem que dividir em duas partes. Outras características, no haikai tradicional a gente não usa título. A gente considera o primeiro verso como título. E também evita usar rima. Se a gente quiser fazer rima, a gente vai usar um outro estilo de haikai. Mas no haikai tradicional, a gente não recomenda usar rima. O haikai transmite uma vivência, ou seja, não é um poema do faz de conta, a gente não pode inventar.
A gente tem que falar de coisas que a gente conhece, né? Pode ser algo que aconteça nesse exato momento, ou pode ser uma lembrança de infância. Eu posso me lembrar que quando eu era pequeno eu vi um vagalume entrar dentro de casa e fazer um haikai sobre isso. Mas como o haikai é um poema do aqui e agora, em vez de eu falar dessa cena no passado, eu coloco o verbo sempre no tempo presente. Então, ao invés de falar assim, a lua brilhou, eu falo, a lua brilha. Em vez de falar, o passarinho cantou, é o passarinho canta. Vamos então ao exemplo de um haikai tradicional. Um vento ligeiro, o perfume do jasmim não guarda segredo. O Sérgio Francisco Peixorim é um poeta de São José dos Pinhais, e aqui ele fala de jasmim, que a gente já sabe que indica a primavera. Então nós temos aqui uma característica do haikai, que é ter uma palavra ou expressão que indica a estação do ano. Vamos observar como é que funciona dividir o poema em duas partes. No fim do primeiro verso, ele colocou um ponto final. Isso quer dizer que um vento ligeiro é a primeira parte do poema e o perfume do jasmim não guarda segredo, a segunda parte. Isso porque o haikai não é um poema explicativo. Quanto mais sugestivo, melhor. E a gente, dividindo ele em duas partes, contribui para essa característica. Na primeira parte do poema, a gente não vai dizer de cara o que acontece. A gente vai lançar uma ideia para criar uma expectativa no leitor. Quando a gente lê um vento ligeiro, já se cria uma expectativa. O que esse vento vai fazer? E aí sim, na segunda parte, a gente lê e faz essa ligação e tira a nossa própria conclusão, né? Então essa é outra característica do haikai, essa divisão. Mais um exemplo, toque de buzina, atravessa o rio seco, a boiada em ordem. O Masuda Goga foi um imigrante japonês que veio morar no Brasil, né? Então aqui ele fala de rio seco, que indica inverno, né? No haikai, tudo que é seco vai indicar inverno, né? Se a gente fala de rio seco, folha seca, galho seco, árvore seca, tudo vai indicar inverno. E aqui também, ó, toque de buzina, a primeira parte do poema, atravessa o rio seco, a boiada em ordem, a segunda parte. Vejam que aqui o Goga usou dois pontos para dividir as partes, né? Lá no outro Peixorim colocou um ponto final. Então cada autor tem um jeito de dividir o poema, né? Eu, por exemplo, uso um travessão. Mais um exemplo. Na enchente da rua, uma poltrona boiando, um gato e um cachorro. Então aqui o Goga, né, ao contrário do rio seco que ele falou, ele está falando de enchente, né, que indica verão, né? Temos aí a estação mais chuvosa, que é o verão, e a menos chuvosa, o inverno. E note que aqui o Goga fez diferente, ó. Ele usou o primeiro e segundo versos como a primeira parte do poema e o terceiro verso como a segunda parte. Também dá para fazer dessa forma. E observe também o grau de sugestão deste haikai, porque o Goga não está afirmando que o gato e o cachorro estão em cima da poltrona, né? Cada um tira a sua própria conclusão, né? Eu posso imaginar em cima da poltrona, né? Ou posso imaginar boiando no rio, ou posso imaginar em cima de um muro. Então, cada um tira a sua própria conclusão. Vamos ver a relação da divisão do poema, né? Então, se a gente fala assim, passa o vento sul, em cima do telhado o pássaro canta. Qual que é a relação de passar um vento e o pássaro cantar? Né? Não faz nenhuma relação, a gente tem que aproximar essa relação. Passa o vento sul, o som das folhas secas por toda a calçada. Aí sim a gente já tem uma relação do vento que passa e faz com que as folhas rolem e façam esse som, né? Produzam esse som, sem eu precisar explicar isso no poema. E como eu já falei para vocês, né, folhas secas indica inverno. Muito bem, né? Tem a palavra seco, a gente já sabe que é inverno. Então como nós fazemos parte da natureza, né, a gente também é elemento da natureza, temos essa relação com a natureza, eu trouxe para vocês aqui o ciclo da folha, para a gente entender um pouquinho mais sobre as estações. Então, quando chega a primavera, a estação em que tudo se renova, né, os passarinhos
começam a cantar, as flores desabrocham, né? Então, nós temos a árvore que estava seca por causa do inverno, na primavera começa a ter folhas, né? E a gente tem ali na primavera as folhas brotando. Aí quando chega o verão, a folha atinge sua fase adulta, né? Ela está verde, forte e bonita. No outono, como a gente já sabe, ela fica amarelada e cai, para finalmente, quando chega o inverno, né, ela seca e morre para começar o ciclo de novo. Então, esse é o ciclo da folha, né? Assim é a natureza, como é a gente. O quigo é a palavra ou expressão que indica a estação do ano, e a gente pode usar o próprio nome da estação. Manhã de primavera, brincam de abrir a porta o gato e o vento. O José Marins é um poeta aqui de Curitiba e ele usou essa expressão, manhã de primavera. É muito comum a gente observar nos haikais expressões assim, manhã de primavera, tarde de verão, noite de inverno, chegou o verão, fim do inverno e assim por diante. Então a gente pode usar o próprio nome da estação. Mas quando a gente usa o nome da estação, a gente evita usar uma palavra que indica a estação. Por exemplo, se eu falar de flores no haikai, não precisa dizer que é primavera, né? A gente já entende que é primavera e vice-versa. Alguns temas das estações, então na primavera a gente tem o ipê amarelo, beija-flor, borboleta, brisa, sabiá, né? A época em que o sabiá canta desde madrugada até a noitinha, flores de modo geral, mas nem todas, pipa, jabuticaba. Também no haikai a gente pode usar as datas comemorativas para marcar a estação, como por exemplo, dia do professor. Quando que é o dia do professor? Ah, vocês esqueceram, né? Mas e o dia das crianças? Ah, esse vocês sabem de cor, né? Então, dia das crianças, 12 de outubro, dia do professor, 15 de outubro. Então, se a gente faz um haikai sobre dia das crianças, dia do professor, como essas datas caem na primavera, vai ser um haikai dessa estação e assim por diante. Mesma coisa no verão, ó, se a gente falar de Natal, de Ano Novo, de Carnaval, né, vai ser um haikai de verão. Também no verão, calor, trovão, arco-íris, o canto da cigarra, aranha, né, muitos insetos, a maioria dos insetos vai indicar verão, sorvete, leque, guarda-sol, frutas tropicais como manga, melancia, também a samambaia. A dama da noite é uma flor que só se abre de noite, então por isso que ela tem esse nome. E no outono, né, tudo que é relacionado ao céu vai indicar o outono, né? Se eu falar de lua, lua cheia, estrela cadente, noite estrelada, também orvalho, frutas como o caqui, a laranja, a mimosa, também já é época de pinhão, né? Daqui a pouco já começa a aparecer pinhão. Dois insetos de outono que são temas clássicos no haikai, a libélula e o grilo. Também dia da mentira, Páscoa, né, que foi recente. E no inverno, se aparecer a palavra frio, a palavra seco, tudo que é relacionado à festa junina, julina, roupa quente, né, falar de blusa, touca, gorro, falar de tosse, falar de gripe, tudo isso indica inverno. A métrica, então vou mostrar para vocês como é que a gente conta as sílabas no haikai, mas isso vale para qualquer tipo de poema, tá? Não é só o haikai. Então é assim, a gente conta as sílabas até a sílaba mais forte da última palavra de cada verso. Então a palavra junina, a sílaba mais forte é ni. Então a gente só vai contar até o ni. Estrelas, né, é o tre, só conta até o tre. E céu, como é uma única sílaba, a gente vai contá-la. Então o haikai tradicional tem 5 sílabas no primeiro verso. Vamos ver se bate, olha lá. Fogueira, juni. Muito bem. No segundo tem 7. Se misturam as 7 sílabas. E no terceiro verso, 5 de novo. Fagulhas no céu. Então, este haikai está de acordo com a métrica do haikai tradicional. E quando eu falo de fogueira, né, estou falando de inverno. Para quem não sabe, fagulhas é o mesmo que faíscas.
E se eu falasse faíscas ali, será que daria? Ó, vamos ver. Faíscas no céu. Então também daria a métrica. Agora a gente vai falar de outros estilos de haikai, né? O haikai surgiu no Brasil há mais de 100 anos, aí mistura, né, a cultura brasileira, a cultura japonesa, e surgiram outros estilos de haikai. A gente chama de haikai livre quando ele tem rima, né? Aí a gente já usa a rima no haikai, e a métrica é livre, ou seja, não tem aquele 575. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas não pode fugir disso. E também não tem a palavra de estação, o kigo. Por exemplo, eu posso fazer um haikai falando do vento, falando do sol, da chuva. Eu estou falando da natureza, mas esses termos não indicam estação. O haikai guilhermino foi criado por Guilherme de Almeida. E ele criou um estilo de haikai usando título e também 2 rimas. A gente já vai ver como é que funciona. E o Senryu era o nome de um poeta japonês que na época dele criou o estilo de haikai de humor. Então a gente fala haikai de humor ou Senryu em homenagem ao poeta criador, né? Vamos ver alguns exemplos. Árvore seca, na ponta do galho brilha uma estrela. Então a Alice Ruiz, né, que recebeu da comunidade japonesa aqui de Curitiba o nome de yuka, que quer dizer flor superior. Ela está falando ali de árvore seca, né? Como a gente já falou, se aparecer a palavra seco, a gente já sabe que é inverno. O Paulo Leminski, coisas do vento, a rede balança sem ninguém dentro. Então a maioria dos haikais do Leminski são com rima. Flecha de sol. A flecha de sol pinta estrelas na vidraça. Despede-se o dia. A Helena Kolodjik também ganhou um nome japonês. Reika quer dizer perfume de poesia. Ela colocava título no haikai. Esnobar é pedir café fervendo e deixar esfriar. Então, Milor Fernandes já entra com os haikais de humor, né? Então, vejam que aqui no primeiro verso tem uma palavra só, né? Então, aqui já é mais uma linha de humor. E o Guilherme de Almeida, então, criou seu próprio estilo de fazer haikai. Histórias de algumas vidas. Noite, um silvo no ar. Ninguém na estação e o trem passa sem parar. Então, o Guilherme de Almeida seguia aquela métrica lá dos 575, só que ele colocou título no haikai e fez 2 rimas. Então, sempre rimar o primeiro verso com o terceiro, aqui no caso, ar com parar, e no segundo verso, rimar a segunda sílaba com a sétima. Ninguém com trem. Então, quando a gente faz um haikai nesse estilo, a gente chama de haikai guilhermino, e é um estilo do qual eu gosto muito, sou adepto, escrevo muitos haikais guilherminos. Anedota infantil, Pinóquio tira folga no 1º de abril. Então, quando a gente tem um poema de humor, né, a gente chama de senryu, né? E aqui, quando eu falo em 1º de abril, também estou me referindo, claro, ao dia da mentira, mas 1º de abril, como cai no outono, nós temos um senryu de um outono aqui, né, com a palavra de estação. Vento da tarde, entre as pernas da garça, a água ondula. O Buzon também é outro mestre do haikai, e quando ele fala de garça, se refere ao verão. E aquele haikai que a gente viu lá no começo é do Kobayashi Issa, e a tradução é a seguinte: ah, como é bonita, pela porta esburacada surge a Via Láctea. Via Láctea, né? Coisas do céu. Lembram? Tudo que é do céu indica outono. Muito bem. Agora eu vou trazer para vocês um carinha aqui que também faz haikai para incentivá-los, né, a fazer os seus haikais. Sim, porque eu, no final aqui do nosso encontro, vou deixar um desafio para vocês fazerem os seus próprios haikais. Ah, o Cebolinha, né? Pois até o Cebolinha já fez haikai. Querem só ver? Ó. Que dia bonito, quanto passarinho comendo mosquito. E quando o Cebolinha fala de mosquito, indica verão.
Agora eu vou trazer um outro carinha que também foi além. Ele lançou até um livro. Esse aqui, ó. Um Menino Maluquinho, né? Então o Ziraldo lançou um livro chamado Os Haikais do Menino Maluquinho, que são, na maioria, assim, livres, mas eu encontrei um que tem a palavra de estação. Na tarde bonita, sob a verde samambaia, um gato medita. E quando o Menino Maluquinho fala de samambaia, como a gente já viu, indica verão. E finalmente, como eu falei para vocês, né, temos aqui alguns vocabulários do próprio japonês que a gente usa, né, incorporado na nossa linguagem haikaística. O poeta que faz haikai, em português se chama haikaísta, em japonês se chama haijin. Agora, como vocês já conhecem o haikai, vocês são meus colegas haijins. Meus colegas e minhas colegas haijins, então eu nomeio vocês, meus colegas haijins. E qual que é a missão do haijin? Sim, fazer haikai. Mas antes disso, a gente precisa olhar mais para a natureza, né? Observar a natureza e, acima de tudo, respeitar a natureza. Então, vocês, a partir de hoje, são meus colegas e minhas colegas haijins. Haime quer dizer gosto do haikai. Como vocês viram, não basta escrever um poema de 3 versos e chamar de haikai. Tem que ter característica, né? Alma de haikai. Que em japonês, então, se chama haime. E tsukimi quer dizer contemplação da lua cheia de outono. Recentemente, né, a gente teve a primeira lua cheia de outono e os haijins do mundo todo, né, nessa noite se reúnem ou individualmente para fazer haikai e admirar a lua. Então, vocês também estão desafiados a olhar mais para o céu, curtir a lua cheia e fazer haikai para ela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu desafio para vocês observarem mais a natureza, deixar mais um pouquinho de lado as telas, né? Tela do celular, tela do computador, tela do videogame, tela da televisão, e olhar um pouquinho mais para a natureza, observar, né, o que tem à nossa volta. E é isso. Se cuidem. Até mais. Que aula fantástica! Festejando a cultura japonesa com esse poeta maravilhoso, Álvaro Pocete. Esses livros aqui, todos vocês podem encontrar nos Faróis de Saber, nas bibliotecas, né, da Rede Municipal de Curitiba, aqui. E olha aqui, ó, Na Sopa do Sapo. Bichos de estimação e Tão Breve Quanto Agora. Assim que possível, corram lá e peguem o livro de vocês para lerem. E lembre do desafio, cada um olhando a natureza e criando seus próprios haikais. Mandem para nós sabermos como que ficou o haikai de vocês, não é mesmo? Isso! E também, vamos agora então cantar mais um haikai? Sim! Viagem astral, caiu um pedaço da lua no meu quintal. Viagem astral, caiu um pedaço da lua no meu quintal. Aí! Você pode agora contar um conto para nós? Mais um conto japonês? Conto sim! Que bom! Olá! Trouxe para vocês um conto popular japonês, escrito por Lúcia Iratsuka. Mukashi. Mukashi são contos que vêm de família em família, vindo com o tempo e, assim, todos tendo a oportunidade de conhecer algo tão bonito. Talvez diferente, porque tem realmente uma cultura própria, mas muito, muito bonita. Em uma aldeia muito distante, morava um homem, um moço muito pobre. Trabalhava muito,
mas via que a riqueza estava tão longe, que às vezes se desanimava. Ele trabalhava para um homem muito rico. Mas esse homem rico não preocupava-se muito com o que cada um estava pensando. Ele queria mesmo aumentar sua fortuna, aumentar as suas terras. Mas no final do ano, bem na mudança do ano esperando a chegada para um ano novo, ele até não tinha o que comemorar, mas foi para casa cedo e resolveu então dormir. E pensou, pois ele sabia que o primeiro sonho do ano, se guardado segredo, poderia se realizar. Então ele pensou, quem sabe, não tenho sorte no trabalho, não tenho sorte no amor, na fortuna, mas quem sabe, eu dormindo, eu tenho a sorte com o melhor sonho do ano. E assim adormeceu e logo sonhou. E acordou muito feliz, pensando até que seria um ano de muita felicidade. Mas para isso teria que guardar em segredo aquele sonho. Mas, como ainda não havia realizado nada, achou melhor ir trabalhar e não atrasar e muito produzir. E ao chegar, lá estava uma mesa muito farta e ele até estranhou, afinal, o seu chefe, seu dono, seu amo, não era muito preocupado com farturas para os seus empregados. Mas ele estranhou e percebeu que o seu patrão queria mesmo saber o sonho de todos, pois ele tinha muito dinheiro e iria comprar cada sonho ali para ele contado. Mas até então, todos estavam se alimentando naquele banquete e todos estavam muito chateados. Afinal, ninguém havia sonhado nada. Mas quando chegou a vez desse moço, e lhe perguntado foi, você teve um sonho? Ele olhou para um, olhou para o outro e disse, sim, eu não posso mentir. Eu tive um sonho, mas eu não posso contar, pois ele é um sonho muito bom. E se eu contar, ele não irá se realizar. Mas o patrão, muito bravo, disse, seu ingrato, eu lhe pago, mas quero saber o seu sonho. Ora, olha o banquete que estou lhe servindo e ainda lhe dou muito ouro, mas preciso que me diga o seu sonho. Mas ele pensou e disse, não posso, é um sonho bom demais, me perdoe. Mas o seu patrão não achou adequado ele continuar ali, sendo que estava tendo como um traidor, não queria lhe atender. E colocou-o em uma barca e disse, pois que as ondas lhe levem aonde elas acharem que é do seu merecimento. Deu uma porção de bolinho de arroz e disse, siga, ou me contas o sonho, ou deverás seguir adiante. Pois ele, assustado, mas querendo muito que o sonho realizasse, deixou que as ondas o levassem. Muitos dias era só azul, azul, azul do céu, azul do mar. E, de repente, ele viu uma ilha e pensou, estou salvo, afinal, tenho um bocadinho já de fome, tenho sede. E quando da ilha se aproximou, ficou assustado, pois criaturas muito estranhas, os Onis, tinham grandes, pequenos, assustadores, eram criaturas muito estranhas e estavam famintas. E quando ele se aproximou, perguntaram, de onde vens? De uma aldeia muito distante, mas por que saístes de lá? Porque fui mandado embora, não quis contar o primeiro sonho do ano, pois ele é muito bom. Então conte para nós.
aquelas criaturas ao seu redor assustadoras, mas ele disse: não, não contarei. E se trocares? Pois temos uma agulha que onde tocar, ela promove a cura. Pois um pensou e viram que ele não queria mesmo trocar e ofereceram mais uma carruagem que poderia correr no céu, correr na água. E ele duvidou. Duvido. Não tem carruagem que corra sobre a água, que corra sobre as nuvens. Pois pediu para experimentar. Me traga então agulha e me traga carruagem, pois quero experimentar. E assim subiu na carruagem e, com a agulha na mão, disse: agora corra. Pois foi tanta velocidade para tão distante da ilha que os homens corriam por toda a ilha desesperados, gritando: volte, volte, volte aqui, nos devolva. Afinal, ele nem sequer contou o sonho. E a carruagem passou por cima de montanhas, por cima de plantações de arroz, até parar numa aldeia. Mas quando parou na aldeia, ele sentiu tanta tristeza que ele logo pensou: deve ter alguém muito doente aqui. E saiu da carruagem levando aquela agulha preciosa que onde tocasse promoveria a cura. Com a agulha nas mãos, ele procurou uma casa, outra casa, e viu uma casa onde tinha um homem muito triste na frente, que até algumas lágrimas deixava rolar. E ali ele entrou e disse: tem alguém doente nesta casa? E o homem, quase sem conseguir falar, lhe disse: pois a minha filha, uma jovem tão bonita, agora encontra-se no leito, sem cor alguma e muito perto da morte. Pois ele disse: trago aqui a cura para sua filha. O homem não tinha mais o que fazer, resolveu aceitar e foi até com ele, acompanhando, até chegar na cama, e ali ele tocou bem de leve na mão daquela moça que parecia mesmo ser muito bonita. Logo, a cor rosa começou a tomar conta do seu rosto e ela abriu uns olhos negros bonitos e olhou para ele muito grata. Agradeceu pela cura. O pai logo chamou a mãe. Os dois pularam de alegria e disseram que, já que ele havia curado, poderia sim casar com sua filha e receber a metade de todo aquele reino. Pois saiu para cá, saiu para lá, essa conversa, essa cura, e logo ao outro lado do rio também tinha uma moça que estava muito doente, pois o pai pegou um barco e foi até a outra aldeia e lá questionou: se curaste, poderás curar também a minha filha? E ele disse que sim, que poderia, pois voltou com o barco para o outro lado e lá também tocou a linda moça, que ficou curada. Com aqueles olhos negros também lhe olhou e se apaixonou, e ele por ela. E o pai também lhe prometeu a mão em casamento e também uma boa quantia em dinheiro, moedas de ouro. Ele não sabia o que fazer, mas naquele local sabiam que poderiam ter mesmo 2 esposas, desde que cuidassem das 2. Então, com tanto dinheiro, ele fez uma ponte de um lado ao outro daquele enorme rio e, por muitos e muitos anos, cuidou de uma moça e de outra moça, fazendo as 2 muito felizes, e ele se tornou o homem mais rico daqueles 2 garejos. Eu não sei se essa história aconteceu ou não, mas Mukashi,
Mukashi vem trazendo essa história e dizendo que era Mukashi e que aconteceu sim. Então, em terras distantes, em tempos distantes, houve um homem que não contou o primeiro sonho do ano e assim ele se realizou. Contos de Mukashi para alegrar o seu dia. Espero que vocês tenham gostado. E este livro vocês vão encontrar nas bibliotecas, nos faróis do saber. E visitem qualquer hora o Ideohanda, que fica lá na Praça do Japão. E lá vocês vão conhecer outras personagens japonesas com outros contos também. Se cuidem para tudo passar bem rapidinho. A gente nunca erra. Quando faz a paz, nossa arma de guerra. A gente nunca erra. Quando faz a paz, nossa arma de guerra. Miyoko, você contaria um conto japonês para nós? Os contos japoneses gostam muito de falar sobre os animais, sobre o tempo. E certa vez, o senhor Topeira resolveu que casaria sua filha. Mas ela era sua filha preferida, ele não casaria com qualquer um. Então, o senhor Topeira chamou todos os sábios e resolveu fazer um grande conselho. Os sábios ali reunidos disseram: nada maior para casar com o senhor Topeira do que o céu. E ele pensou: é verdade, eu quero realmente que a minha filha se case com alguém muito grande, algo muito grande. Logo em seguida veio um outro sábio, balançou seus bigodes e disse: não, nada maior do que a nuvem, pois a nuvem cobre todo o céu. Assim veio já um terceiro sábio. Falou: você não sabe o que realmente é grande, pois o vento dissipa a nuvem, então o vento com certeza é o maior de todos. O senhor Topeira falou: a minha filha com certeza se casará com o vento. Mas um outro sábio chegou e já disse: não, a terra é maior que o vento, pois a terra barra o vento. O senhor Topeira já estava decidido, quando um outro sábio chegou e disse: não, quem cavoca a terra, quem consegue perfurar a terra, é somente uma topeira. E assim, o senhor Topeira fez com que sua filha se casasse com uma topeira. Olha só, falando em animais, tem um haikai de gatos que eu acho muito legal e eu acho que vocês também vão gostar. Entre arranhões e lamidas, pra cuidar de tanto gato, precisarei de 7 vidas. Entre arranhões e lamidas, pra cuidar de tanto gato, precisarei de 7 vidas. Amigos, que bom ter estado aqui com vocês. Até o próximo encontro! Com uma outra surpresa para vocês. Esperamos vocês. Até breve. Até!